vezes a gente se sente perdida, com a cabecinha toda bagunçada, com aquela sensação de que o mundo tá caindo em cima de você, que você tem 1 milhão de coisas para fazer e você não consegue fazer nada. É importante a gente entender que gerir melhor o tempo, ter essa gestão de tempo bem organizada, faz com que a gente consiga produzir mais. Organização significa mais tempo livre. Organização significa mais tempo para você pensar, por exemplo, começar a colocar em prática os seus estudos, o seu aperfeiçoamento, cuidar mais do seu negócio. Porque o que acontece? Quando a gente não se organiza, a gente tem uma sensação de que tá tudo, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem 1000 tarefas para fazer, só que na verdade não. A verdade é que a gente está dando prioridade para as tarefas erradas. Quando eu estava começando no mundo do biscuit, eu não tinha muitos clientes, eu não tinha muitas encomendas. Eu atendi um cliente aqui, atendi um outro cliente ali, fazia alguns bicos fora. Para quem não sabe, eu fazia faxina para complementar a renda. Já vendi mandioca, né, com a minha sogra, já fiz um monte de coisa para complementar a renda. Então, eu tinha esse tempo mais livre, vamos dizer assim, porque eu tinha pouca encomenda. E aí, o que eu fazia? Quando eu estava na produção aqui no ateliê, eu modelava um pouquinho, levantava, ia fazer alguma outra coisa em casa. Modelava mais um pouquinho, levantava, ia fazer outro negócio. Às vezes, gente, pra vocês terem uma ideia, eu ficava tão desorganizada com o meu dia a dia, com a minha rotina do ateliê, que eu esfregava esses armários de casa, limpava a casa o dia inteiro por procrastinar, para ficar deixando para depois o fato de eu modelar, de eu fazer as minhas encomendas, de eu atender os meus prazos. E aí eu ficava adiando, e quando eu me dava conta, faltava, sei lá, tipo uma semana para eu entregar uma encomenda, faltava alguns dias para eu entregar um trabalho. Eu surtava e queria trabalhar, tipo, fazer tudo num dia só. E aí o resultado não fica bom, a modelagem não fica 100%, e a gente fica doida. Conforme vai passando o tempo, é até legal quando a gente começa a não ter tantos pedidos, porque a gente vai se acostumando com a rotina, né? Começou a aumentar a minha agenda de pedido, eu comecei a ficar feito doida aqui, porque eu não tinha essa organização de tempo, eu não tinha horário específico para modelar, eu não tinha horário para estudar. E nessa época, quando eu estava começando, por exemplo, se eu tivesse, ao invés de procrastinar, ao invés de ficar enrolando, se eu tivesse me dedicando aos estudos, por exemplo, eu teria evoluído muito mais rápido. Mas não, a gente, como ser humano, é normal que a gente vá procrastinar, né? Às vezes a procrastinação, ela é, na verdade, um reflexo, né? Um sintoma. Porque muitas vezes você tem, na verdade, medo, por exemplo. E aí, ao invés de seguir com aquilo que você tem que fazer, você inventa outra coisa para fazer. Inventa entre aspas, né? Um exemplo, não que, nessa época, né? Não que a casa não precisasse ser arrumada e tal. Mas só que a casa tava limpinha, tava ok, não precisava ser arrumado naquele momento, mas a Carol preferia achar todo o canto de sujeira que tinha, porque na verdade ela tinha medo de se decepcionar às vezes com o cliente, e aí ela ficava enrolando e colocando outras coisas no lugar. Casos pode ser uma desculpa, um reflexo, por medo de de não dar certo, de se decepcionar, de se frustrar, né? Eu fazia muito isso, sabia? Eu preferia, por exemplo, no começo, fazer qualquer coisa diferente do que, às vezes, tentar fazer uma encomenda. Porque, igual, por exemplo, existia pessoa, tipo assim, às vezes chegava o cliente, aí ele me pediu uma escultura específica, X lá, uma peça que eu nunca tinha modelado. Ao invés de eu tentar, de eu começar, de eu já dar início naquilo, porque a gente tem prazo para entregar as encomendas, eu ficava procrastinando, igual o Luiz falou, porque eu tinha medo de me frustrar e não conseguir modelar aquela peça. E aí, eu, ao invés de estudar, me especializar, eu ia caçar qualquer coisa do mundo para fazer. Tipo, eu ficava faxinando coisa que já estava limpa aqui em casa. Ver o seu ateliê como algo sério, que precisa do seu tempo e da sua dedicação, é algo que vai transformar verdadeiramente o que é o seu ateliê, o que é o seu atendimento aos clientes, o que é a sua modelagem em si, porque você também vai estar estudando, você também vai estar se aperfeiçoando, e do nada e vai fazer outra coisa. Então, dar prioridade é algo muito importante. Eu tenho 24 horas no meu dia, o Luiz tem 24 horas do dia dele, a gente tem as mesmas 24 horas. Basta entender o que é prioridade para você hoje
e ir atrás dessa prioridade e fazer acontecer. Quantas vezes a artesã deixa de atender um cliente porque não tá dando prioridade no negócio dela, não tá otimizando o tempo, tá, às vezes acha que tá cheia de encomenda, cheia de coisa para fazer, mas é somente falta de organização. Primeira coisa que vocês precisam é entender o que você faz todos os dias. Quais são as atividades do seu dia? Segunda-feira eu acordo tal hora, eu arrumo meu filho para ir para a escola e eu volto para casa, fico mexendo no celular, ou eu volto para casa e vou fazer faxina. Eu volto para. O que você faz? Horário do almoço, à tarde, à janta, à noite. Coloque, deixe muito claro o que você faz no seu dia a dia. Tendo claro. É para anotar, né? Anotar, não só ficar pensando. Pega um caderno e coloca assim, segunda-feira, o que normalmente eu faço? É claro que se você ficar pensando, planejando, pode acontecer alguns imprevistos, pode ter algumas coisas que mudem na próxima segunda-feira, mas a gente meio que tem uma rotina comum de todos os dias ali. Eu, por exemplo, ó, eu acordo, aí eu dou uma enroladinha aqui, tomo um café, tudo. Vou passear com os meus cachorros ali na frente, solto eles ali na frente, volto, começo a me organizar para começar a gravar a aula de manhã. Isso não acontecer nenhum imprevisto, né? O Luiz tem a rotina dele, ele acorda. Você tá acordando que hora agora? 5 horas? 5 horas, toma o cafezinho dele, vem e já começa a trabalhar. Então, aí à tarde a gente para almoçar, à tarde eu gravo mais aula, dou suporte. Aí agora, 5 horas da tarde, eu comecei uma live com vocês. E aí a gente já tem mais ou menos o que é a nossa rotina. Então, se você tem mais ou menos como é a sua rotina, escreva ela. Você tendo claro tudo que você faz no seu dia, você consegue ver o que é prioridade e o que não é prioridade está ocupando seu tempo. Tendo isso claro na sua mente, você consegue deixar de fazer coisas que ocupam muito seu tempo e que você não vai receber nada em troca, que só tá te cansando, só tá te esgotando de alguma forma. Por exemplo, você saiu de manhã e levou seu filho para a escola. Vamos supor que ele entrou na escola 8 horas da manhã. Quando você voltar para casa, você vai fazer uma faxina na sua casa e arrumar tudo para na hora que ele chegar na hora do almoço você ficar com ele à tarde? Não, usa o seu tempo da manhã para você estudar o seu biscuit, por exemplo. Tá lá. Se a casa tá bagunçada, passa uma vassoura. Né? Só. Ou organiza a casa umas horinhas antes de buscar na escola, se for o caso. Porque daí você tem a manhã toda livre para se concentrar, para focar na sua evolução, na sua modelagem ou nas suas encomendas. Mas você tem esse período livre. Quando você só vai saber qual é o melhor período para você fazer as suas peças, para você estudar, para você fazer tal coisa na casa, quando você tem isso muito claro. Dessa forma, você consegue tratar com prioridade o que precisa ser tratado com prioridade. Antes, ao invés de gravar a aula de manhã, por exemplo, eu ficava fazendo encomendas. Lembra que eu fazia encomenda de manhã? De manhã, aqui no nosso bairro, é o horário mais silencioso. Chega 5h30, 6 horas, começa a loucura de cachorro. Tarde, né? Da tarde. Loucura de cachorro, vizinho caminhando na rua, e aí passa moto, carro, avião, vira num tendel aqui. Não dá para gravar aula. E aí, quando eu tentava, por exemplo, modelar minhas encomendas de manhã e gravar aula à tarde, eu ficava estressadíssima, porque não rendia, porque eu não conseguia. Cada hora eu tinha que ficar pausando a aula por causa de barulho, cada hora eu tinha que ficar parando, e eu ficava muito estressada, porque eu não conseguia produzir. E aí eu comecei a olhar minha rotina. E eu comecei a analisar o que eu precisava analisar. De manhã aqui em casa, o horário mais silencioso. Eu vou fazer encomenda? Não, eu vou gravar a aula. A encomenda eu posso fazer à noite. No período tipo, eu acabo a live aqui, vou fazer a minha encomenda, por exemplo. Porque é um horário que tanto faz, se tiver barulho ou não. Eu posso até pôr uma música, ouvir e modelar numa boa. Entende? Mas para isso, você precisa ter muito claro as suas rotinas do dia a dia. E aí já entra junto com a dica 2, que eu anotei para vocês. Enquadrar a sua rotina, a rotina da sua casa. Assim você não vai se frustrar e nem frustrar a sua família. Porque, por exemplo, você precisa cuidar de criança, você precisa fazer um almoço. Então, arrume a sua rotina. Tenha muito claro quais são as suas tarefas, divida elas por prioridades e enquadre a sua rotina do ateliê de produção dentro da sua rotina da sua casa também. Dessa forma, você vai conseguir unir o útil ao agradável, vai conseguir, além de trabalhar
de produzir, de estudar o biscuit, você ainda vai conseguir ter tempo para ficar com a sua família, para desfrutar de um ambiente legal, para ter um tempo para você também, porque a gente precisa ter um tempinho pra gente, só nosso. Então, assim, para isso vocês precisam ter muito claro o que é que vocês fazem todos os dias. Dessa forma, vocês vão deixar de passar, por exemplo, 2 horas mexendo no celular à toa, ou você vai deixar, não tô falando pra vocês não assistir um filme, uma série, não, mas deixar de ficar maratonando série vários dias aí, por exemplo, e ao invés de estudar. Dessa forma, vocês tendo muito claro o que vocês fazem no dia a dia de vocês, vocês vão deixar de limpar a casa no horário que o filho não tá, e ao invés disso estudar, entende? Vocês conseguem organizar melhor.